Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar a respeito de uma questão que muita gente questiona, muita gente me pergunta, que é os cactos e as flores. O meu cacto pode dar flor? Os cactos florescem? Todos os cactos dão flores? Esse é um questionamento que acontece com bastante frequência. Existem muitas pessoas que têm dúvidas a respeito disso ou têm informações desencontradas a respeito disso. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar aí dar dicas de como você faz para os seus cactos florescerem, dizer que sim, os cactos florescem e que você tem aí belíssimas flores, que são as flores dos cactos, aí na próxima primavera, no próximo verão, que é normalmente quando a maioria deles florescem. Então, fica aí nesse vídeo para aprender um pouquinho mais comigo a respeito desse assunto. Vamos à primeira questão. Sol. Os cactos, eles são originários de regiões desérticas. Regiões que, em sua maioria, recebem o sol pleno, forte, a maior parte do dia. Então, esse quesito, o sol, mesmo que seja por um período do dia, é um fator determinante para a saúde do cacto, para a saúde desse tipo de planta. Então, você precisa, em primeiro lugar, ter um espaço na sua residência, no seu apartamento, na sua casa, onde essa planta possa pegar sol todos os dias que houver sol, né? Existem dias que não tem sol. Mas o dia que tiver sol, essa planta precisa pegar sol, ou no período da manhã, ou no período da tarde. Se você tiver a possibilidade de dar a essa planta a condição de ter sol o dia todo, melhor ainda. E aí, qual que é a condição original de um cacto? Ele está numa região desértica, com muito sol, altas temperaturas durante o dia e baixas temperaturas durante a noite. No deserto, nos lugares onde os cactos crescem, normalmente durante o dia as temperaturas são muito altas e essa temperatura cai muito durante a noite. Então ele está acostumado com o que a gente chama amplitude térmica, amplitude térmica, que é você ir de uma temperatura muito alta para uma temperatura muito baixa. Então isso desmistifica um pensamento que algumas pessoas têm de que o cacto não vai suportar temperaturas baixas, frias. Não, ele vai sim, ele tem resistência. O cacto é uma das plantas mais resistentes que a gente tem. Ele, na sua concepção, no seu desenho, a natureza é muito inteligente. Então ele já pode perceber que normalmente os cactos eles são gordinhos. Se eles não são circulares ou se eles não são colunares, que normalmente já são cilíndricos, mesmo esse aqui tipo palma, ele é um cacto gordinho, porque dentro dele existe uma reserva de água. A concepção interna do cacto é água, então ele tem uma resistência imensa a ficar sem água, a altas temperaturas. A pele do cacto normalmente ela é uma pele mais grossa, ele não é muito delicado, então ele resiste a essa temperatura mais baixa. Então é uma planta extremamente resistente. Então uma dica importante para você não deixar passar, se você quer que as suas plantas, que seus cactos floresçam, dê a eles muito sol. Dê a eles a possibilidade de receber o máximo de sol possível. Isso vai fazer toda a diferença na floração do seu cacto. O próximo assunto, que é extremamente importante, é a adubação. É preciso fornecer para essa planta um componente que tem toda a ligação com flores, que é o fósforo.
Você tem uma série de adubos no mercado, que um dos componentes principais desse adubo é o fósforo. E o fósforo é o responsável pela floração da planta, pela floração dos cactos. Então, você não só tem que adubar, como você tem que ter frequência de adubação. Então, não adianta você adubar uma vez e lembrar que você tem que adubar dali 1 ano. Você precisa adubar com frequência. Eu indico 2 meses, 3 meses, tá adubando. Você pode adubar com frequência, você não precisa dar um intervalo. Ah, mas não tá no momento de floração. Não tem problema, você tá dando àquela planta o alimento que ela precisa e no momento dela, no momento correto, ela vai te dar as flores em resposta. Então, você tá nutrindo essa planta da melhor forma para que quando chegar o momento correto, no ciclo de vida dela, ela vai te dar flores. Eu acredito que hoje o que a gente tem no mercado que possa ser uma melhor opção de adubo são os NPKs. Eu prefiro o NPK, que tem sim um percentual, uma quantidade de fósforo um pouquinho maior do que os outros ingredientes. O Bokashi, que é um adubo excelente também, ele dá toda a nutrição que você pode necessitar para a tua planta. E a farinha de ossos. A farinha de ossos também é um fertilizante, um adubo maravilhoso para os cactos. Super funciona, eles adoram e eles não só dão flores, como eles desenvolvem muito rápido. Como utilizar? Conforme as instruções da embalagem. Então, existem alguns que já vêm diluídos, existem alguns NPKs que eles são de liberação lenta, que a gente fala, então você coloca uma quantidade correta direto no substrato e aí conforme você vai regando, ele vai liberando o adubo. O Bokashi, muitas vezes você pode até misturar no seu substrato, enfim, escolha o adubo que mais tiver dentro das características que você acredita que fique mais fácil para você lidar e siga as instruções da embalagem, seja de quantidade, seja de local, se é no substrato, se é diluído em água, se é diretamente na rega, enfim. Siga as instruções, mas não deixe de adubar a sua planta. A sua planta, ela precisa estar nutrida para crescer e florescer, ok? Terceiro ponto, extremamente importante, a rega. Regar os cactos e as suculentas é um verdadeiro mito. Se você olhar na internet, você vê vídeos até de pessoas molhando suas plantas com conta-gotas. Ou vídeos que falam que você não pode molhar o corpo do cacto, que ele apodrece. Isso tudo é mito. Isso não existe. Imagina, gente, que o cacto, ele tá na natureza. Hoje a gente faz o cultivo dele no vaso porque a gente trouxe, vamos dizer, nós domesticamos o cacto. Mas ele é uma planta, dá na natureza. Então, quando chove, molha o corpo da planta. Não tem ninguém lá para controlar que a água caia apenas na terra, apenas no substrato. Isso não existe. Outra coisa, a frequência da água é menor, a necessidade da água é menor do que outros tipos de planta, com certeza. Mas você pode ter regiões de deserto que ficam meses sem chover, porém, de repente, dá uma chuva torrencial em grande quantidade. Às vezes uma chuva com muita quantidade num espaço curto de tempo, sim, mas em grande quantidade. Ou seja, quando ele recebe água, ele recebe uma quantidade grande de água. Então, falando especificamente sobre rega,
Todas as vezes que você for regar o seu cacto, regue abundantemente. Pegue um borrifador, uma caneca, um balde, uma mangueira e regue o seu cacto abundantemente. Não tenha medo de molhar, não tenha medo de dar a ele muita água. O problema de você regar o cacto a ponto de matá-lo afogado é a frequência. É você fazer isso muitas vezes, todos os dias, um dia sim, um dia não, e aí você vai possivelmente matar a sua planta. Agora, se você fizer da forma correta, ele vai ter água no momento em que ele precisa e não vai morrer. E quando a gente fala de flores, a gente tem que promover na planta algo que a gente chama de estresse hídrico. O que é isso? É a planta chegar a sentir a necessidade da água. Então, se você, por exemplo, rega a sua planta uma vez por semana, certinho. Existem semanas que são mais quentes, existem semanas que nem tanto. Então, pode ser que numa semana o substrato esteja estorricado, super seco. E na outra semana, que até ficou mais úmido, não teve tanto calor, aquele substrato tá úmido ainda, ou um pouquinho de umidade. Então, teoricamente, naquele momento não seria necessário regar. Porém, você vai lá e rega porque deu uma semana. Então, você não permite que a planta sinta a necessidade da água. E essa necessidade faz com que os mecanismos internos da planta desenvolvam a floração de forma mais fácil, de forma mais rápida. Então, qual é o segredo? É você regar essa planta abundantemente, porém no momento em que de fato ela precisa. Qual é esse momento? Utiliza um palito de sorvete ou de churrasco, por exemplo, coloca dentro do substrato, saiu molhadinho, saiu úmido, não precisa regar. Se você não quiser usar um palito, usa o dedo. Coloca o dedo, mexe no substrato. Seu dedo saiu limpinho, tá sequinho, ela tá precisando de água. Saiu úmido? Não, ela não tá precisando de água. Ah, mas já deu uma semana. Não tem problema. Dá a água para a planta quando de fato ela precisar. Isso é o estresse hídrico. Não é que você vai deixar a sua planta ressecar, morrer, desidratar. Não é isso. Mas você precisa que essa planta sinta a necessidade dessa água. E aí ela vai estar num habitat muito próximo do que ela é originalmente. Quando ela está no deserto, ela chega num ponto de utilizar as suas reservas de água até que chova, até que seja dado água para ela, porque no deserto demora bastante tempo para chover. Então, a gente precisa entender que a planta, ela se desenvolve, ela floresce, ela dá tudo aquilo que a gente precisa se ela estiver mais próximo das condições que ela tem originalmente no seu habitat natural. Então, rega com a frequência necessária da planta. E quando regar, regue abundantemente. Se você fizer isso, também é uma excelente dica para o seu cacto florir. E a última informação, a informação acho que mais interessante talvez que a gente possa falar aqui, é você ter paciência. O cacto, ele precisa ser um cacto ligeiramente adulto para conseguir florir. E aí a gente não está falando necessariamente de tamanho. Existem cactos que às vezes eles nem são tão grandes, mas eles já têm um tempo suficiente para florir, enquanto outros não. Quando a gente fala, por exemplo, de um rabo de macaco, que é uma planta
que todo mundo quer ter florido, que as flores são lindas e há muito questionamento a respeito disso, o cacto rabo de macaco, ele vai precisar, numa melhor hipótese aí, para apresentar flores para você depois de um ano. Você não vai conseguir que uma planta dessa te dê flores antes desse tempo. Então, o cacto, ele precisa de um tempo, ele precisa ser uma planta adulta para desenvolver flores. Ele não vai, uma planta muito jovem, ela não desenvolve flores ainda, a grande maioria das espécies. Então, é importante que você tenha paciência, que você cultive as suas plantas com carinho, com dedicação, dando a ela tudo aquilo que ela precisa. E no momento certo, ela vai te retribuir com uma linda flor. Então, não tenha pressa. Não acredite que porque o seu cacto não floresceu naquele ano, ele não está saudável, ele não dá flores. Todos os cactos dão flores, sem exceção. Todos os cactos dão flores, só que ele tem o momento correto. Ele precisa das condições corretas, como a gente veio falando aqui nesse vídeo. E principalmente, ele tem um tempo de maturação. Ele precisa ser um cacto adulto para poder te dar flores. Então, tenha paciência com o seu cacto. Cuide dele com carinho, que com certeza, no tempo certo, ele vai te dar flores. Bom, eu espero que eu possa ter ajudado você a entender um pouquinho dos cactos, de como essas lindas plantas podem te dar flores. Eu sempre vou estar aqui falando a respeito de assuntos cotidianos a respeito dos cactos, que eu recebo muitas perguntas, eu recebo muitas solicitações a respeito disso. Então, se você tem alguma sugestão, alguma observação, por favor, deixe o seu comentário, deixe a sua solicitação para que a gente vá trabalhando novos conteúdos interessantes para você. Dá o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que seja interessante, que goste desse assunto. Se inscreva no canal, participe, faça com que a gente cresça e possa divulgar cada vez mais os assuntos a respeito dessas lindas plantas para o maior número de pessoas, tá ok? Então, me segue para os próximos vídeos, te vejo no próximo. Até!